Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Decor Brasília, este espaço criado pela família Gratidão para compartilharmos assuntos, formações relacionadas à teologia do corpo. Desde já fica o convite para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também convidar outras pessoas para estarem aqui conosco assistindo esses vídeos que vamos colocando aos poucos com formações diversas relacionadas à TDC. Hoje nós queremos dar continuidade à leitura comentada do livro Teologia do Corpo para Iniciantes e vamos partir lá da página 9. No último vídeo, nós encerramos com uma pergunta, com uma proposta, melhor dizendo, de analisarmos as perguntas mais profundas do nosso coração, para que a partir delas nós saibamos onde procurar as respostas e, melhor ainda, quais respostas procurar. Falamos também de uma citação do Papa Francisco, em que ele diz que muita gente hoje em dia está anestesiada de mundaneidade, ou seja, em meio a tantos barulhos, a tantas desordens que vemos ao nosso redor, muitas vezes nos anestesiamos, calamos estas inquietações, estas buscas interiores que todos nós temos por respostas, como qual é o sentido da minha vida, como eu faço para ser feliz. Muitas vezes calamos estas respostas, temos dificuldades de estar em silêncio, de olharmos para nós mesmos, de meditarmos as coisas que estão em nosso coração, em meio a tantos barulhos, como dizemos. E lá na página 9, então, nós encontramos a seguinte frase, logo no primeiro parágrafo. Deixei sair um grito desesperado do meu coração. O Christopher aqui vai partilhar uma experiência que ele teve de oração. Ou seja, diante daquela busca por respostas, ele é levado à oração. E assim também acontece conosco. Diante das nossas perguntas, nós somos convidados a conversar com aquele único que é capaz de nos dar todas as respostas. O próprio catecismo, no número 2558, vai trazer para nós uma citação de Santa Teresinha do Menino Jesus que nos ajuda a ver esta relação entre o eros, aqui entendido não com as distorções pornográficas que muitas vezes nós temos, mas o eros aqui entendido como aquele vetor de aspiração que São João Paulo II define no Amor e Responsabilidade, como aquele impulso para tudo o que é bom, belo e verdadeiro. Qual é a definição que o Catecismo nos traz da oração? A oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado ao céu. Vejam bem se não é uma definição muito parecida com a definição que nós temos do eros, um impulso que nos faz olhar para o alto, para as coisas eternas, a partir daquilo que é sensível. Por isso a importância dos nossos sentidos, por isso a importância de sabermos ordenar os nossos desejos, e aqui incluindo os desejos sexuais. Nós falávamos então de não ter medo de buscar as respostas, exatamente porque o próprio Cristo nos diz: buscai e achareis, batei e vos será aberto. Não termos medo de olhar para esta busca nos faz, eventualmente, nos depararmos com a resposta. E o livro segue. Eu imaginei que se ela era realmente palavra de Deus, ele diz que foi então buscar estas respostas na Bíblia, então teria algo a dizer sobre por que ele nos criou seres sexuais. O mistério da nossa criação como homens e mulheres e o chamado dos dois a serem uma só carne. Este mistério da complementariedade entre o homem e a mulher e a Sagrada Escritura em si são os pontos de partida de São João Paulo II para todas as reflexões da teologia do corpo. A Bíblia nos leva a uma jornada partindo de um casamento no paraíso temporal do Éden
a um casamento no paraíso eterno do céu. Ou seja, do início ao fim, a Sagrada Escritura nos fala de um matrimônio, partindo de Adão e Eva, no Gênesis, até chegar à união esponsal de Cristo com a Igreja, que a Sagrada Escritura nos apresenta no Apocalipse. Em toda a Sagrada Escritura nós encontramos traços desta analogia, deste imaginário esponsal. E é a partir exatamente da Sagrada Escritura, de trechos específicos da Sagrada Escritura, que São João Paulo II parte para nos levar a olhar a nossa origem, a nossa história e o nosso destino. Ele parte, por exemplo, da passagem de Mateus 19, no diálogo de Cristo com os fariseus, e fala: no princípio não era assim, nos levando a olhar para este princípio da criação para entendermos a nossa criação como homem e mulher. Depois, no Sermão da Montanha, que vemos em Mateus 5, o chamado a olhar para o íntimo do nosso coração, onde experimentamos uma batalha entre o bem e o mal. Depois, lá nos Evangelhos Sinóticos, no diálogo de Jesus com os saduceus, apresentado nos 3 Evangelhos, nós vemos um apelo de Cristo a olharmos para a ressurreição, especificamente a ressurreição da carne, o mistério de uma vida que passa por aquilo que é corpóreo, uma vida espiritual também que passa pela nossa corporeidade. Portanto, toda a Sagrada Escritura, além destas citações que já trouxe aqui, também podemos destacar o Cântico dos Cânticos e uma outra passagem muito importante na teologia do corpo, que é Efésios 5, que vemos citada aqui no livro e que São João Paulo II retoma também na teologia do corpo, que vai dizer sobre o grande mistério, que é a união do homem e da mulher no sagrado matrimônio, a união em uma só carne, e a união de Cristo com a Igreja. Olhar para este mistério da união de Cristo com a Igreja nos dá a luz para entendermos o que é o chamado verdadeiro da união entre o homem e a mulher. O último parágrafo desta página 9 diz o seguinte: o imaginário esponsal das Escrituras trazia à vida aquela seca doutrina que eu havia aprendido enquanto crescia. Que seca doutrina é essa? Aquilo que nós falávamos no primeiro comentário sobre uma dieta de inanição, ou seja, uma cultura puritanista que prega que todos os nossos desejos, e particularmente os desejos sexuais, devem ser abafados, reprimidos, calados. Uma cultura perigosa diante daquilo que nós vimos, porque pode nos levar diretamente de um extremo para o outro, que é a libertinagem, a vivência completamente desordenada desses desejos sexuais. Mas a própria Sagrada Escritura, então, com o seu imaginário esponsal, ressalta 2 coisas. Primeiro, a beleza que é a união do homem e da mulher. E segundo, a associação, o vínculo sempre presente entre esponsalidade e vida. Esponsalidade e fecundidade nunca podem ser desconectados. E sempre que desconectamos uma coisa da outra, nós vemos aberrações como estas que estão aí facilmente visíveis ao nosso redor. A desconexão entre a união esponsal e o seu propósito natural de geração de vida. Aqui, incluindo tanto a vida biológica quanto também a vida espiritual, que parte de uma união esponsal ordenada, vivida, à imagem daquela união última, que é a própria Trindade. Então, olhar para este mistério da união esponsal nos faz entender o que este parágrafo encerra dizendo: esta dor enlouquecedora que eu sentia dentro de mim era um grito pelo infinito, e Deus a colocou lá para me levar a Ele. Quando vemos que o nosso eros, que o nosso anseio
nos orienta para coisas elevadas, nós entendemos que esta inquietação não será saciada com coisas terrenas, mas Deus colocou em nós esta inquietação para, a partir das realidades terrenas, nós nos encontrarmos com a realidade celeste, única, capaz de saciar os nossos desejos. Os nossos desejos sexuais não vão ser, e não é este o propósito, não serão reprimidos por Cristo. Ao contrário, Cristo não veio para reprimir, mas como lemos aqui nas últimas palavras desta página, ele quer redimir os nossos desejos. E o que é esta redenção, senão trazer de volta, nos devolver àquele plano original de Deus para nós. Curar os nossos desejos para redirecioná-los ao banquete infinito de amor e felicidade extasiante, chamado de as núpcias do Cordeiro. O propósito, então, do Eros é exatamente nos levar a experimentar um dia o êxtase da nossa união com o próprio Cristo. Portanto, a teologia do corpo é uma resposta bíblica muito necessária diante da revolução sexual, diante das desordens que nós vemos hoje relacionadas à sexualidade humana. Uma resposta que nos faz olhar para aquele que é a resposta última, o único capaz de saciar plenamente os desejos do nosso coração, o próprio Cristo, o próprio Deus, a própria vida íntima da Trindade, da qual participaremos um dia, se assim soubermos orientar a nossa vida. Quero encerrar esta pequena reflexão com a oração que a Igreja nos propõe para a festa litúrgica de São João Paulo II, celebrada no dia 22 de outubro, que diz assim: Ó Deus, rico em misericórdia, que escolheste São João Paulo II para governar a vossa Igreja como Papa, concedei-nos que, instruídos pelos seus ensinamentos, possamos abrir confiadamente os nossos corações à graça salvífica de Cristo. É este o nosso desejo, que instruídos pelos ensinamentos da teologia do corpo, aqui particularmente para nós possamos abrir os nossos corações com confiança ao Redentor dos homens, aquele que nos dá esta graça salvífica, esta graça que redime a nossa sexualidade, a nossa afetividade, a nossa personalidade como um todo. Encerramos aqui a introdução do livro Teologia do Corpo para Iniciantes e no próximo vídeo nós entraremos de fato naquilo que é a teologia do corpo, na sua estrutura, nos seus ciclos, seguindo as meditações propostas por esta obra, trazendo outros escritos, outras meditações para nos aprofundarmos um pouquinho. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro e receber todas as formações que serão postadas aqui ao longo dos próximos dias. Deus abençoe você, reze por nós, reze por esse projeto e São João Paulo II, rogai por nós.